Rodrigo sabe que a viagem com a mãe e as irmãs à América só é possível através da música dos Azeitona. A vida desta família de Porto Alegre sofreu um duro golpe quando Elsa Geadas se divorciou, perdeu o emprego como promotora imobiliária e deixou de pagar a prestação da sua primeira casa. O problema foi quando os juros começaram a subir e a prestação já não era a mesma. Desde o primeiro dia que fiz a simulação, comecei com uma prestação de 486 euros mensais, que era exatamente o valor do arrendamento que eu tinha na altura, com mais o condomínio são 35, pronto. Até 2008, na altura em que eu chego ao banco e que digo que não posso pagar mais, porque estou naquele momento já desempregada, porque já não conseguia fazer face a nada, a prestação ia em 693 euros. Elsa Geadas tornou-se uma referência para os proprietários que vivem reféns das próprias casas. Em 2008 decidiu entregar o apartamento ao banco e discutir a avaliação do imóvel em tribunal. Eu só não percebo houve avaliação, sim, 70% sim, porque está na lei, porque ninguém foi ver a casa nem avaliar a casa. Porque é que a casa agora vale menos de 35 mil euros? E porque é que eu terei que ficar a pagar essa desvalorização feita pela banca? Não conseguia perceber. É que a questão da avaliação é importante, na questão que é o real, ela não foi avaliada por 117.500 euros. Eu quando a comprei, ela foi avaliada por 136 mil euros. Elsa Geadas ganhou a batalha. O Tribunal de Porto Alegre decidiu que a entrega do apartamento situado no primeiro andar deste prédio era suficiente para saldar a dívida ao banco. Não só achei que eu iria ficar presa para o resto da minha vida, como achava que os meus filhos ainda ficavam cá o dia que eu me for embora, a pagar dívidas em nome da mãe. Aprendi mesmo uma grande lição. A crise financeira congelou a construção de casas nos últimos anos. Mas isso não impediu o aumento do número de habitações na última década. Atualmente existem quase 6 milhões de alojamentos. Este número está ligado a outro igualmente impressionante. 73,4% das casas são habitadas pelos proprietários. Nos últimos 10 anos, 20 anos, a termos esta ideia identitária que nós víamos muito até nos filmes americanos, não é? Que não era da casinha, mas era da casa. Necessariamente pode ser um apartamento, etc., mas algo que fosse teu. O psicólogo social José Palma admite que o conceito de casa própria tornou-se numa obsessão para a maioria dos portugueses. A casa passa a ser um elemento identitário e autodefinidor da classe média. Eu, para ser classe média, preciso ter uma casa. Hoje tenho essa noção perfeita de que foi exatamente se os outros têm, porque é que eu não posso ter também? A questão de ter igual às outras pessoas. Toda a gente faz um empréstimo para ter uma casa e eu fiz a mesma asneira. Achei que ia pedir um empréstimo com a maior das facilidades e ficava a pagar a casa, mas contava eu que um dia saía para mim, para os meus filhos. Enganei-me. José e Ana Marques vivem há 15 anos numa moradia na Charneca de Caparica. Esta é a tipologia mais comum em Portugal. 62% dos proprietários moram em vivendas. Existe sempre uma satisfação muito grande em ter, pelo menos no meu caso, uma casa deste estilo. Esse desejo sempre veio do Zé desde o início, porque ele, pronto, vivia num sítio em que os pais tinham uma moradia. E, portanto, desde que nasceu. Uma casa antiga, que era dos meus avós, e que tem muito espaço à volta, e, portanto, uma casa que, enfim, talvez por aí eu ficasse com aquela sensação de que tem que ter espaço, tem que ter muito espaço à volta, e então sempre tive presente esta situação de ter uma casinha com algum espaço à volta. O casal trocou os fins de semana passados no parque de campismo pelo conforto de uma vivenda com jardim. O esforço não foi um esforço assim muito violento, na medida em que nós tínhamos aquela mensalidade para o parque de campismo que já era significativa na altura. Tínhamos uma caravana que se vendeu, tínhamos um barco que na altura se vendeu. E daí podermos canalizar o que gastávamos para
digamos, A a aquisição desta casa. O investimento revelou-se certeiro. A moradia é o palco preferido para as festas de família e as passagens de ano com os amigos. Esta casa tem um componente que a gente, portanto, foi uma das coisas que nos agradou muito, que é uma cave. Essa cave é o nosso espaço de convívio. Sempre que temos um grupo, é sempre aí que nós, portanto, passamos um bocadinho do tempo. Essa cave marcou muito as minhas filhas, porque faziam as suas festas, porque estavam completamente à vontade em que nós temos o nosso espaço e elas tinham ali o delas. É onde nós fazíamos as nossas passagens de ano, é onde fazíamos as festas de anos delas e que depois passou a ser as festas de anos dos meus netos. Portanto, é a nossa sala de convívio. Ser proprietário de um apartamento só se tornou possível nos anos 50. Sandra Marques Pereira acredita que a relação dos portugueses com a casa é diferente entre as diversas gerações. Já há uma diversidade muito grande no ponto de vista da atitude dos portugueses em relação à casa, dependendo de pelo menos 2 fatores. A sua época de nascimento, portanto, a sua geração, porque viveram e nasceram e desenvolveram-se em condições completamente diferentes, e o grupo social de pertença. Houve um processo especialmente visível nos anos 80 e 90 de franca melhoria da habitação. Pronto. E essa população e essa geração tem eventualmente uma visão diferente e vive de forma diferente a propriedade e a própria casa do que as gerações mais novas, nomeadamente aquelas gerações que já entraram no mercado da habitação nesse período pós-boom, no boom da habitação, no período pós-1985. Para quem, um período que de certa forma banaliza o acesso à propriedade, coisa que não acontecia anteriormente. Na última década, o número de habitações secundárias ultrapassou pela primeira vez a fasquia de 1 milhão. Quase 40% das casas algarvias são utilizadas para férias. As pessoas que estão no litoral, que estão nas grandes cidades, têm uma casa secundária que no fundo é a compra da casa que estava a cair aos bocados na aldeia, a recuperação, as partilhas que eles têm com os irmãos e a recuperação da sua casa. E isso é um tipo de casa, é, digamos, a casa secundária emocional. Depois existe a casa secundária da classe média. Há um fenómeno de massa, um fenómeno com certo peso, que considerou, num determinado momento, importante para si e para o seu grupo, ter uma casa no Algarve. Ana e José Marques não fogem à regra. Compraram um apartamento em Ferragudo a pensar no futuro das filhas. Considerámos que também, de certo modo, era um milheiro que estávamos a fazer e portanto, com mais 2 casais amigos do qual nós nos damos muito bem, acabámos por comprar, portanto, todos juntos, praticamente na mesma altura, numa urbanização que nos agradava, portanto, uma casa que também daria depois também para as filhas, para os netos. Maria Emília é proprietária de várias casas, nenhuma delas no Algarve. Tem 5 andares neste prédio da Amadora, incluindo o resto de chão onde funciona um café há mais de 15 anos. Eu liderei uma série de andares que estavam alugados com rendas antigas, tinha eu cerca de 30 anos. Quantos andares eram? Eram bastantes, não sei sinceramente, 15, 16, não sei. E com rendas perfeitamente irrisórias. Eu lembro-me que tinha um andar na Rua das Portas de Santo Antão, na Baixa, que pagava cerca de 6 contos, depois com uma renda atualizada ao fim de uma série de anos, e que depois me foi devolvido, as pessoas não o utilizavam, era um pombal estava a ser utilizado por pombos. A proprietária queixa-se de uma política que apenas promove a compra de casa própria. Em Portugal, existem 786 mil casas arrendadas, 300 mil em Lisboa. Depois de 74, a situação piorou bastante. Até chegámos a uma altura de ruptura. Não há casas para alugar e, repara, hoje em dia, o grande problema das famílias endividadas é a compra de casa. Não há dúvida nenhuma. A lei que foi feita é realmente uma lei criminosa, autenticamente uma lei criminosa, que serviu pura e simplesmente para os partidos ganharem votos na Assembleia e prejudicou toda a gente, prejudicou principalmente as pessoas mais novas que precisam de casa. E o que é que aconteceu com as pessoas mais novas que precisavam de casa? Tiveram que comprar casa. O senhorio foi substituído pelo banco.
Porque um banco que faz um arrendamento a 40 anos, 45 anos, é realmente um senhorio. Simplesmente é um senhorio que é muito mais exigente que o próprio senhorio. É um senhorio que, se deixam de pagar a renda, realmente vai para fora, e não vai para fora como vai o meu inquilino. As rendas demasiado altas e a relação desconfiada entre senhorios e inquilinos travaram o crescimento do mercado de arrendamento. Luís Lima defende que o aluguer de casas é uma boa solução para salvar o setor imobiliário. Atualmente é cada vez mais difícil vender uma casa, mesmo que se trate de um apartamento de luxo como este, no centro de Lisboa, avaliado em mais de 1 milhão de euros. O arrendamento, na última década, para muita surpresa de muita gente, em vez de ter tido alguma expressão positiva, não teve, porque em 2001 nós tínhamos 20,7% das famílias a viver em casas arrendadas, e segundo os últimos censos de 2011 temos de 19,7%. Se há alguma prova naquilo que eu sempre alertei, que o mercado de arrendamento falhou na última época, vários sucessivos governos não fizeram aquilo que era essencial para fazer dinamizar o setor, a prova é esta que eu lhe acabei de dizer. Por isso eu espero que agora esta nova época, década que está a começar, que seja de uma vez por todas a década do arrendamento. Maria Emília já enfrentou de tudo, desde ameaças de morte a ações de despejo que se arrastaram por mais de 10 anos. Eu tive desde ameaças de morte, tive uma vez uma ameaça de morte, até foi aqui neste prédio, porque chovia lá dentro do prédio e eu não podia mandar arranjar a claraboia porque estava a chover. As pessoas não podiam lá ir arranjar porque estava a chover. E eu nunca pensei em ter tantos problemas. Nunca pensei em ter tantos problemas. Porque nós somos considerados portugueses de segunda, somos atacados de todas as maneiras e feitios. Se nós temos um prédio, na totalidade, a Câmara está sempre em cima de nós para nós fazermos obras, os inquilinos sempre a fazerem caixa, e na realidade não pensam que a renda que pagam não dá nem sequer para uma hora de pedreiro. Maria Emília não aguenta mais dores de cabeça e por isso decidiu começar a vender os apartamentos que tem em Lisboa. Não acredita que a nova lei do arrendamento consiga tornar o mercado mais justo. Nunca pensei que fosse tão mau ser senhorio. É realmente muito mau. Quer deixar de ser? Quero. Está a tentar? Estou a tentar. No primeiro trimestre deste ano foram devolvidas 25 casas por dia aos bancos. Atualmente existem 700 mil pessoas com a prestação da casa em atraso. E isso não alterou o comportamento dos portugueses. Ainda hoje, a cultura em Portugal e as pessoas que entram nas nossas 200 lojas a nível nacional têm como primeira prioridade e como primeiro objetivo a compra. A crise financeira revelou as fragilidades de uma política de crédito demasiado generosa. Muitas famílias perderam a casa e continuam a pagar o empréstimo ao banco. Apesar disso, o sonho de ter casa própria continua a fazer sentido para a maioria dos portugueses.